os fatos relevantes dos fundos imobiliários dessa semana. Nesse vídeo, eu vou te contar tudo que foi divulgado aí de fato relevante ao longo dessa semana dos fundos imobiliários. Vou comentar eles, vou resumir eles e te explicar de forma que você entenda muito bem o que eles querem dizer, porque eu tenho certeza que você já tentou ler um desses fatos relevantes e já se viu ali em maus lençóis, porque o texto é pesado numa linguagem que às vezes parece que foi escrita para a gente não entender. Então fica comigo aqui que depois da vinheta a gente vai falar deles. Um grande abraço. Maravilha, então estamos de volta aqui. Antes de ir para os fatos relevantes, eu sou Marcelo Fai e este é o meu canal do YouTube, onde eu posto conteúdos relevantes. Veja você o trocadilho. Então, conteúdos relevantes de fundos imobiliários toda semana. Se você já é inscrito no canal, curta esse vídeo aqui. Se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever se você gostar deste conteúdo aqui, porque assim você fica sabendo dos próximos que eu postar por aqui também. Bem, chega de conversa fiada, vamos lá falar dos fatos relevantes. Já estou com o primeiro na tela aqui. Esse é o do RECT. Tá, o fundo de laje corporativa da REC. O que ele diz aí num fato relevante? Ele diz num fato relevante que ele rescindiu o contrato com a Agastur. Tá? Esse era um contrato atípico de locação. E aí foi rescindido e a multa de rescisão desse contrato atípico é a totalidade dos aluguéis que ainda tem a vencer até o final do contrato. Então são 38 meses aí de aluguel que a Agastur tem que pagar para o fundo pela rescisão desse contrato. Basicamente assim, cara, tu quer ir embora do imóvel, vai-te embora, mas vai pagar o aluguel até o final do contrato igual. Bem, aí numa negociação com o fundo, o que a Agastur fez? Ela indicou um outro inquilino para o imóvel, que acabou fechando um contrato lá com o fundo. E então, nessa negociação, todo o valor que esse inquilino novo paga para o fundo abate do valor da multa que a Agastur teria que pagar para o fundo, né? E a Agastur acaba pagando só a diferença para que o fundo receba o equivalente a 100% da multa que ele precisa receber para a Agastur. Para o fundo, essa nova alocação não faz diferença em termos de receita imobiliária, nem de distribuição, nem de vacância. Está trocando, bem dizer, 6 por meia dúzia. Só se o fundo fosse mais duro na negociação com a Agastur, cobraria a multa deles e dane-se o próximo inquilino, quem vai receber o aluguel sou eu e te vira aí com a multa. Mas o fundo foi bem amigável aí com a Agastur nessa negociação. Viver de renda é o seu sonho? Com os fundos imobiliários você pode tornar este sonho realidade. Os fundos imobiliários são o melhor caminho para você receber dividendos todos os meses sem trabalhar. Mas Fai, existem mais de 400 fundos imobiliários. Como é que eu vou saber em qual investir? Pois é. É aqui que eu entro, meu amigo. No meu curso, O Caminho dos Dividendos, eu te levo do zero ao avançado no assunto e ainda te ensino o meu método exclusivo que eu uso para escolher e investir nos melhores fundos imobiliários do mercado. Já na minha assinatura Método Fai na Prática, eu te entrego essas recomendações já prontinhas, com os melhores fundos imobiliários para investir e quanto pagar por cada um deles. Simples assim, sem enrolação, para você não passar nenhum trabalho. Assine já o combo curso mais as recomendações, invista corretamente em fundos imobiliários e veja a sua renda passiva crescer todos os meses. RBED, tá? O Rio Bravo Educacional. Ele comprou um imóvel locado para Anhanguera. É um imóvel de 23, quase 24 mil metros quadrados, que fica em São Bernardo do Campo, São Paulo. E é um imóvel usado por cursos da área de saúde que demandam aulas presenciais, com laboratórios e uma série de equipamentos de cursos que não se resolvem com educação à distância, certo? Essa educação à distância, ela, em função da pandemia, é um assunto que está cada vez mais em voga, né?
E o fato relevante fez questão de mencionar isso logo no início dele, que é um imóvel bastante importante para os cursos da área da saúde e que ele é muito bem equipado com laboratórios e outras instalações, certo? Mas vamos lá. O contrato de locação desse imóvel ele é atípico até 2027 e típico até 2034, sendo que nesse contrato típico a multa rescisória é de 40% dos aluguéis a vencer. Então é um contrato típico já com uma multa mais pesadinha do que o normal, tá? O valor da aquisição é de 75 milhões e uns quebrados, e o fundo vai pagar 40 milhões e 600 mil, mais ou menos, em 5 parcelas iguais, e vai assumir uma dívida de 34, quase 35 milhões de reais. Essa dívida, ela é um CRI que foi emitido a IPCA mais 4,48, então uma dívida muito barata, tá? Uma dívida muito boa. O fundo vai fazer emissões e deixou claro ali no fato relevante que essa emissão vai ser no valor patrimonial. No valor patrimonial que foi calculado a última vez agora em fevereiro de 2022, para pagar essas parcelas aí, né? Essas 5 parcelas. E essa emissão vai ser ancorada pelo próprio vendedor do imóvel, tá? Então, se não houver demanda por essas cotas, nessas emissões, o próprio vendedor vai lá e vai ter que subscrever todas elas. Essa aquisição vai gerar um impacto positivo de 3 centavos por cota no resultado do fundo após o pagamento dessa última parcela. Dessas 5 parcelas, certo? Então é isso aí, esse é o RBED 11. Aí vem o HELG 11, o Fundo de Galpões Logísticos da REC. Tá? Eles divulgam um fato relevante falando sobre a renovação de uma locação, um contrato que estava chegando ao fim e que foi renovado com um inquilino num imóvel REClog em Extrema. A gente está falando ali de 5.800 e poucos metros quadrados. E o valor de locação é o mesmo que vinha sendo praticado pelo próprio inquilino. É uma renovação aí por mais 24 meses. E isso não gera qualquer tipo de impacto tanto na receita imobiliária quanto na distribuição de rendimentos, nem na vacância do fundo. O ARCT 11 e o RZAC 11, 2 fundos imobiliários da RISA, tá? Eles dispensaram formador de mercado. Quem prestava esse serviço de formador de mercado para eles era a XP Investimentos, e o fundo entende que ele já tem liquidez suficiente, é uma liquidez satisfatória, e, portanto, ele dispensou os serviços da XP Investimentos para ser formador de mercado desses 2 fundos. O HTMX11, ele solta um fato relevante que basicamente é a continuidade de um fato relevante anterior, onde lá naquele anterior ele estava submetendo para os cotistas em assembleia, né, a proposta de fazer uma nova emissão de cotas para captar recursos para fazer uma aquisição. A aquisição é essa aqui que ele está dizendo que fez agora. Então lá foi aprovado isso e agora ele está dizendo, assinei o contrato de compra e venda de 50 unidades hoteleiras ali no Hotel Ibis Congonhas, tá? Esse hotel fica em frente ao aeroporto ali de Congonhas, então uma localização excepcional, tá? Esse negócio, naturalmente, que ele ainda precisa passar por diligências para ser finalizado ainda. A gente está falando de um negócio de 22 milhões e uns quebradinhos. Desse valor aí, 1 milhão foi pago agora a título de sinal, 17 milhões após algumas verificações, algumas diligências, e 4,16 milhões na escritura e após as últimas diligências e resultados de auditoria a serem realizados. Tá? O fundo informa ali que a previsão de impacto na distribuição mensal do fundo é de 13 centavos por cota. Então, quer dizer, gera bastante valor para o fundo
essa aquisição. É bem relevante esses 13 centavos por cota. O BTRA 11, o BTG Terras Logísticas, agora tu vê se pode. Terras agrícolas. Olha só, o que aconteceu aqui nesse fato relevante? Lembra que tinha dado problema lá com uma fazenda adquirida pelo fundo, né? Que problema foi esse? Um credor do Milton Sella é o cara que vendeu a fazenda para o BTG e estava arrendando essa fazenda do próprio BTG, tá? Como se fosse um contrato de sale leaseback. Não é, mas é, né, só para entender a lógica da coisa, é mais ou menos essa. E um credor desse cara tinha entrado na justiça dizendo que essa venda da fazenda que o Milton Sella fez para o BTRA, aquilo ali caracterizava-se fraude à execução, porque esse cara tinha um valor a receber do Milton Sella e o Milton Sella estava vendendo lá patrimônio sem pagar esse credor, certo? Aí esse cara foi lá, botou na matrícula do imóvel essa questão, entrou na justiça, estava complicando a vida do fundo, certo? Bem, aí o BTR agora solta um fato relevante dizendo que o credor esse voltou atrás, entrou com uma petição nos processos, todos os processos que ele tinha nessa linha aí contra o BTR e o próprio Milton Sella, dizendo que ele reconhecia que a aquisição tinha sido feita de boa fé, que estava tudo certo, que não havia fraude à execução, coisa nenhuma. Então ele volta atrás, e isso é uma excelente notícia para o fundo, porque isso resolve não todos os problemas, mas talvez o principal risco do fundo nesse negócio, que é ver eventualmente a anulação dessa transação, dessa aquisição, o que faria o fundo basicamente perder grande parte do patrimônio dele e ficar lá na fila de credores do Milton Sella, que está em recuperação judicial, quer dizer, a chance de tu receber isso integralmente é pequena e ainda vai receber pingadinho, se é que vai receber. Mas depois disso, tá assim, bem afastada essa possibilidade, eu acho que inclusive liquidada essa possibilidade. Então o fundo se safa aí do maior dos problemas que ele poderia ter com esse negócio, com esse credor voltando atrás e se comprometendo a não entrar na justiça novamente, tá? E o credor também vai tirar as averbações que ele fez na matrícula desse imóvel, o que facilita muito a vida do fundo agora que ele vai, com essa fazenda, ou buscar um novo inquilino, entre aspas, para ela, né, um novo arrendatário, ou vai vender essa fazenda, né? Mas com com os problemas que tinham em cima desse imóvel, era muito difícil que conseguisse vender, né? Ou venderia ia ter que dar um belo de um desconto para conseguir vender naquelas condições. Agora, praticamente se limpa a mesa e o fundo vai conseguir dar uma solução para essa questão numa situação muito mais confortável, praticamente resolve o seu problema. Claro que agora ele tem que ou vender a fazenda ou botar um outro cara lá para arrendar a fazenda para ele e esse imóvel voltar a gerar receita para o fundo. Mas esse, dado tudo o que aconteceu, é o menor dos problemas, tá? Num outro fato relevante, divulgado alguns dias depois, o fundo diz que lá dentro do processo de recuperação judicial do Milton Sella, o juiz decidiu que essa fazenda não faz parte do patrimônio mais do Milton Sella e reitera que essa fazenda é do fundo BTRA. Portanto, mais uma vez, uma decisão bastante positiva para o fundo no meio desse rolo, né?
de forma que a recuperação judicial não atrapalha mais o fundo, nem aquele credor do Milton Sella atrapalha mais. Então o fundo praticamente limpa a mesa aí para conseguir finalizar a solução para este imóvel, certo? Vamos lá. XPIN11, ele fez a reavaliação dos imóveis dele, tá? Contratou a Colliers para fazer a reavaliação dos seus imóveis. Todos os fundos de tijolo precisam contratar pelo menos uma vez por ano uma empresa independente para fazer a avaliação dos seus imóveis. Tá? Então o XP Industrial fez essa contratação, contratou a Colliers para reavaliar os seus imóveis e o resultado dessa reavaliação é que o valor dos imóveis é 0,6% menor do que o da última avaliação. Então, uma notícia marginalmente ruim para o XP Industrial, porque o impacto é pequeno, é 0,6 só, mas é negativo, podia ser positivo, né? Então, assim, marginalmente ruim isso para o XP Industrial. Certo, turma? Então é isso aí. Obrigado por ficar comigo até aqui. Esses foram os fatos relevantes dessa semana. Eu espero ter ajudado, ter decifrado e explicado direitinho esses fatos para você. Muito obrigado. A gente se vê num próximo vídeo.